respondendo aí a pergunta que fizeram, quem são os 24 anciãos? Para isto, vamos para a Bíblia, para o livro do Apocalipse, capítulo 4, versículo 4. Ao redor do trono havia também 24 tronos, e neles estavam sentados 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Prezado, quem de fato é os 24 anciãos? Há muitas teses. Há pessoas que dizem que são os 12 filhos de Jacó e os 12 apóstolos. Mas não há nenhuma referência bíblica que nos dizem que são os 24 anciãos. São justamente eles, né? Não há referência bíblica sobre isso. É dito também que os 24 anciãos são seres angelicais, uma classe de anjos, seres angelicais. Também é dito que são o grupo que ressuscitou com Cristo. É aquele grupo de santos que ressuscitaram com Cristo. É dito também, que eu acho até um certo absurdo, é que são agentes dos planetas, representantes dos planetas. E outros chegam também ao absurdo dos absurdos, a dizer que são extraterrestres, ETs. Meu Deus, até que ponto as pessoas estão analisando a Bíblia? Mas, de fato, quem são os 24 anciãos? Primeiro vamos analisar o texto para depois analisar o contexto. Rapidamente. Aqui diz, ao redor do trono havia também 24 tronos. Veja bem, o apóstolo João, que recebeu a revelação, quando ele entrou no céu em espírito, ele viu um grande trono, ele viu um arco celeste também, e ele viu um trono cheio de esplendor, muito resplandecente, e também tinha, além do trono principal, 24 tronos. Ele viu os 24 tronos. E com os 24 tronos, ele viu 24 anciãos sentados naqueles tronos. Mas que de fato são eles? Vamos analisar o texto. Vamos lá. E neles estavam sentados 24 anciãos. Vamos lá primeiro para 24. Geralmente, quando fala desses anciãos, a gente leva a nossa memória logo a 12 patriarcas e 12 apóstolos. E aí a gente forma e diz, nossa, deu 24. Mas na realidade, no céu, Cristo, ele está como nosso sumo sacerdote. Ele é o nosso sumo sacerdote. E naquela época do Antigo Testamento, foram eleitos pessoas para fazerem turnos, formando 24 turnos. Está no primeiro livro das Crônicas, capítulo 24, do versículo 4 ao versículo 19. Eles formaram 24 turnos para fazer a substituição dos levitas e dos sacerdotes. Isto na época do Antigo Testamento, porque o tabernáculo tinha por trabalhos 24 horas. Então eles precisavam formar 24 turnos para que constantemente os trabalhos estivessem sendo realizados ali naquele tabernáculo. O fogo do altar não se apagará. Era constantemente. Para isso foi formado, e isso foi em gerações, em muitos anos, ocorreram esse trabalho. Inclusive, na época de Zacarias, Zacarias era pertencente ao turno de Abias. Está lá em Lucas, parece que é o capítulo 1, versículo 5, fala sobre isso. E confirma isso também
lá em primeiro livro das Crônicas 24, do 4 em diante, você vê o nome de Abias como um dos turnos ali. Prezado, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que esse número 24, ele tem mais a ver com essa parte sacerdotal de que com a junção de 12 patriarcas e 12 apóstolos. Vamos continuar. A palavra anciãos. Anciãos na Bíblia são pessoas idosas, são pessoas com uma experiência muito vasta, homens que experimentaram o trabalho e eles eram de grande importância para o povo de Israel, para os judeus, porque eles é que ouviam o povo e transmitiam aos reis aquilo que o povo queria que fosse falado. Vejamos bem, não era somente os judeus que utilizavam anciãos como pessoas que estavam próximo ali do rei, não, mas outros povos, como por exemplo o Egito, os Moabitas, os Midianitas. Em Gênesis capítulo 50, versículo 7, diz que Faraó, quando foi participar do enterro de Jacó, o pai de José, quando foi enterrar o seu pai, Faraó levou consigo quem? Os anciãos do Egito. A Bíblia diz em Números 22, versículo 7, que também os Moabitas e os Medianitas também tinham anciãos. Então isso, com certeza, era normal entre vários e vários povos aqui da terra, da antiguidade, aquelas pessoas que tinham mais idade e mais experiência. Isso também, nas tribos indígenas, constantemente se vê isso também. Na era da igreja, também tinha os anciãos, que eles eram também líderes da igreja. Vejamos bem, mas será que desses 24 anciãos está tratando de pessoas idosas, de pessoas com essas experiências? Acreditamos que não se refere a isso. A palavra ancião, ela tem também como sinônimo, eu até anotei aqui, algumas palavras, como a palavra idoso, a palavra velho, a palavra antigo, a palavra ancestral, a palavra antepassado, a palavra avito, que é aquela pessoa que herda alguma coisa dos seus avós, e a palavra vetusto, que é a pessoa de idade muito avançada. E também a palavra respeitada e a palavra honrada. Tudo isso trata-se sobre anciãos. Mas quem são os anciãos que as pessoas querem saber? Bem, também há uma tese muito forte que diz que os anciãos são aquelas pessoas que ressuscitaram no dia que Jesus também ressuscitou. Ou seja, na morte de Jesus, os sepulcros se abriram, eles ressuscitaram, mas saíram após a ressurreição de Jesus. Então, existe ali um grupo de santos que ressuscitaram, que alguém diz que são essas pessoas que estão na presença de Deus. Por quê? Que essas pessoas dizem que são esse grupo que ressuscitou. Ora, na presença de Deus, tem que estar pessoas ressuscitadas, transformadas em corpo glorioso. Deus não iria aceitar pessoas de carne e osso na sua presença, porque ninguém iria resistir. Inclusive, o versículo 5 desse mesmo capítulo aqui, diz que houve do trono, saíram relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo. Só aqui já se percebe que o ser humano não poderia estar ali em carne e osso. Inclusive, o apóstolo Paulo também fala sobre isso, né? Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50, ele diz, olha, carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Então não tem como herdar. Mas quem de fato são? Será que são esse grupo de pessoas que ressuscitaram? Isso é dito e muito forte entre muitos teólogos. Porém,
nós não podemos comprovar que essas pessoas que ressuscitaram, essas pessoas não morreram mais. Não tem como, porque não há textos que dizem que elas ressuscitaram e subiram ao céu. Não há texto que dizem isso. Certo? Então agora vamos analisar a nossa opinião acerca desse assunto. Vamos lá para o texto. Vamos continuar aqui no texto. Vejam bem. Eu vou repetir o versículo 4. Ao redor do trono havia também 24 tronos, certo? E neles estavam sentados 24 anciãos. Isso aqui está mais que claro. Agora vem, vestidos de branco. São vestidos de branco, símbolo de pureza e santidade, certo? Com coroas de ouro na sua cabeça. Coroas de ouro na sua cabeça, que são coroas, que vem do termo grego, que é Stéfanos, que é vitória, que é conquista, que é coroa real. Então eles são vencedores, essas pessoas. Vejamos bem o que a Bíblia fala sobre vencedores. Então vamos voltar um pouco aqui ao capítulo 3, versículo 5. Diz assim: o vencedor será vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Veja bem, o vencedor será vestido de branco. As vestes dos 24 anciãos eram vestidos brancos. Mas vamos analisar outro texto, Apocalipse 3, versículo 21. Ao vencedor darei o direito de sentar comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Então, naqueles 24 tronos que eram de Cristo e que foi dado aos 24 anciãos, pode haver uma correlação com esses textos. Pastor, e coroa? Como é que pode? Vamos lá. Há outros textos. Apocalipse 2,10 diz assim, 2,10 diz assim, somente a parte final, seja fiel até a morte e lhe daria a coroa da vida. O apóstolo Paulo também diz, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará, não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vida. Prezado, veja bem, você pode dizer, pastor, mas como é que pode ser pessoas redimidas, porque eu creio que sejam pessoas redimidas, compradas, lavadas com o sangue de Jesus e ressuscitadas? Como o senhor pode provar que ali já tem pessoas ressuscitadas, transformadas? Vejamos bem o que diz o capítulo 4, versículo 1. É interessante o que diz aqui no capítulo 4, versículo 1. Depois destas coisas, olhei, e eis que havia uma porta aberta no céu. Isso aqui é João vendo a porta aberta no céu. E a primeira voz que eu ouvi, que era como de trombeta ao falar comigo, disse, suba até aqui, e lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. João viu o que ia acontecer no futuro. Isso quer dizer o quê? Que aqui já aconteceu o arrebatamento da igreja. Os redimidos, os salvos, os vencedores, os que já têm coroas, eles estarão sim na presença de Deus. Pastor, mas não é só 24? Vejamos bem outros textos da Bíblia. Vamos lá. Capítulo 5, versículo 6 de Apocalipse. Diz assim, então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, ou seja, não disse mais 24 aqui, já disse anciãos, em pé um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Vejamos agora o capítulo 5, versículo 8. Diz assim, e quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro. Certo? Então aqui os anciãos se prostraram diante do cordeiro, os 24 anciãos. Falou 24 aqui. Vamos lá agora para o capítulo 7,
versículo 11, diz assim: todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono. Olha bem, todos os anjos estavam ao redor do trono. Aí diz os anciãos, não diz os 24, diz os anciãos e os 4 seres viventes, e diante do trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Então aqui também não diz mais 24. Vamos lá. Pastor, o senhor quer dizer, o senhor quer provar que são mais de 24? Vejamos bem. Eu não quero afirmar que são mais de 24, mas o que eu quero dizer é que há uma possibilidade muito grande de ser mais. E mesmo que seja somente os 24, com certeza serão pessoas redimidas que receberão a maior honra. Porque o capítulo 3, versículo 5, versículo 21 do Apocalipse diz que ao que vencer, ele dará esse privilégio de sentar com ele no seu trono. Vamos lá ainda para outros textos da Bíblia. Lembram que eu falei aqui também de 24, dos turnos dos levitas, da parte sacerdotal? Cristo está no seu trono. Ele é o quê? Um cordeiro. E o cordeiro estava sempre aonde? No templo, no tabernáculo. Ele é o cordeiro de Deus. E olha o que é interessante, que a Bíblia diz que nós seremos sacerdotes e reinaremos com ele. A Bíblia diz aqui, em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, diz assim: também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, eu acredito particularmente, com textos bíblicos, que os 24 anciãos são pessoas redimidas, são pessoas vencedoras, são pessoas que receberam vestes brancas, receberam coroas e estão na presença de Deus naquele dia, no dia que ainda virá, porque João viu o que ainda iria acontecer. Que Deus nos abençoe e nos guarde para sempre. E amanhã estaremos respondendo a outra pergunta: quem são os 4 seres viventes? Que Deus te abençoe para sempre. Curta o nosso canal, se inscreva em nome de Jesus. Ajude esse canal para a glória e honra do louvor do nome do Senhor. Um abraço.